O filme da Mulher Maravilha, especificamente, assim, a gente vai sentir os impactos dele, acho que por uns 20 anos. Por um bom tempo a gente vai estar falando dele, porque é a primeira vez na história do cinema que nós temos uma história de super-heróis dirigida por uma mulher, né? E uma história de super-heróis protagonizada por uma mulher que tem, né, na sua história, em todo o seu surgimento, uma relação muito forte com o feminismo, com o empoderamento feminino, né? Então, os impactos deles, assim, a curto prazo, que a gente já sabe, que já foi medido, principalmente para a autoestima de meninos e meninas, né, que querem se ver representados, que querem ter histórias de mulheres fortes no cinema, né, e mulheres, assim, de maneira geral, que ao saírem do cinema se sentiram, por exemplo, empoderadas e representadas numa narrativa que pela primeira vez dialogava com elas, né, em que elas não foram retratadas pelo olhar masculino, que costuma ser sempre muito sexualizado, né, ou superficial, sem complexidade assim, no desenvolvimento das personagens. Então, a princípio, assim, o primeiro impacto que a gente pode falar, eu acho que é em relação à autoestima e empoderamento feminino das mulheres se verem retratadas numa produção que diz para elas que elas não precisam ficar sentada em casa esperando o príncipe encantado. Elas podem ir atrás dos seus sonhos, elas podem lutar por aquilo que elas acreditam, né? E a Mulher Maravilha, basicamente, ela fala que ela acredita no amor, então, assim, que é por meio da diplomacia e do amor que você consegue alcançar os seus objetivos. Do ponto de vista mercadológico, por exemplo, ela possibilitou que outras produtoras chegassem nos estúdios com seus materiais, dizendo, olha, eu tenho um material aqui que eu produzi e tem uma protagonista forte, feminina, porque a indústria viu que isso dá certo, né? A Mulher Maravilha teve uma das melhores performances de estreia da história do cinema. Então, assim, esses são os principais impactos que a gente pode ter e, assim, avaliar, né? Você vai ter Miss Marvel também, que só existe hoje Miss Marvel por conta dela, a produção do filme da Viúva Negra, que já existia há tanto tempo, né, nos cinemas e nunca tinha tido uma história solo, então... A partir da Mulher Maravilha, nós teremos personagens femininas mais desenvolvidas no cinema e a possibilidade de mais diretoras, de mais mulheres poderem produzir suas histórias e contar suas histórias sob as suas perspectivas, né? Que é bem diferente do que a gente estava acostumado a ver. É curioso, assim, essa pergunta, porque, assim, as características tidas como femininas, né, nas produções produzidas, né, majoritariamente por homens, elas não condizem com aquilo que as mulheres têm do que seria uma mulher forte, né? Então, por muito tempo acreditou-se que uma mulher, para se adequar, ela deveria reproduzir certos padrões, certos comportamentos que a colocariam como feminina, como desejável no aspecto, né, sob o olhar masculino. Então, que seria uma mulher que ela tem uma performance que é julgada como feminina, que dá valor à aparência dela, que está sempre em busca de um corpo ideal, né? No entanto, você tem hoje essas personagens, né, como a Mulher Maravilha, que é uma personagem extremamente forte e decidida e que ela não depende, né, de um homem aprovando aquilo que ela vai fazer ou legitimando aquilo que ela vai fazer, né? Ela precisa, a única aprovação que ela precisa dela mesma. I can't let you do this. What I do is not up to you. Né? E isso é realmente muito empoderador, porque por muito tempo a gente acreditou que para a gente poder estar em determinados espaços, nós precisaríamos, assim, dessa aprovação masculina, né? E hoje em dia as mulheres estão vendo que não, elas podem ser mais do que elas são por elas mesmas, elas não precisam ficar dependendo sempre de uma aprovação para conseguir ir atrás do que elas querem. Mas, assim, entre essas características, por exemplo, é interessante notar que quando uma mulher se coloca de forma assertiva, ou quando ela diz, por exemplo, que ela contraria, principalmente quando ela contraria uma opinião masculina, ela é colocada como uma mulher
nervosa, uma mulher, né? Os homens perguntam se ela está de TPM. E, no entanto, essas personagens elas vão trazer justamente essas características que para os homens são consideradas positivas quando um homem tem essa performance, né? Considerado viril, por exemplo, quando o homem ele toma as rédeas da situação, ele decide, ele resolve um problema, então ele é considerado assertivo, ele é considerado um líder, e a mulher, quando ela é colocada nessa mesma posição, ela é considerada nervosa, raivosa, né? E, no entanto, quando você tem essas representações, principalmente no filme da Mulher Maravilha, que ela foi retratada na perspectiva de uma outra mulher, que é a Pat Jenkins, né? Ela é colocada assim, como essas características colocadas como naturais, né? Não como negativas. Em nenhum momento, por exemplo, o Steve Trevor, que seria o companheiro romântico dela no filme, questiona essas né, características dela. Muitas vezes ele tenta até falar para ela não fazer alguma coisa, mas ela ignora e ela vai lá e faz. Stand back. Or maybe not. E acaba salvando sempre o Steve, né? Como assim nas histórias em quadrinhos ela também faz, ela acaba salvando ele. Então eu acho que são essas características de decisão, de poder de resolução de conflitos, que geralmente são tidas como características exclusivamente masculinas, né?